muitas vezes sobre esse texto, mas eu queria ministrar mais uma vez sobre esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Antes de nós adentrarmos a palavra, deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Quem não esteve aqui domingo passado pela manhã, estava passeando, viajando, descansando? Quem? Não, pode levantar a mão, gente. Vou brigar com vocês não, se não certo. Tem que mesmo, tem que passear mesmo. Amém. Quantos receberam a mensagem que eu mandei via WhatsApp? Quem não recebeu? Eu tenho o número de vocês? Não é possível, eu estou mandando para todo mundo. Quem não recebeu a mensagem? Levanta a mão de novo, bem alto, por favor. Estranho. Eu mandei a mensagem que eu preguei domingo de manhã e mandei a mensagem que eu preguei domingo à noite. Eu queria pedir algo aos irmãos. Ouçam essas mensagens. Quem recebeu? Quem ouviu? Se você recebeu e não ouviu, ouça. Eu preciso que você ouça essa mensagem. Amém, igreja? Amém. Então tá bom. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajude nessa manhã, Senhor, que não seja a minha boca, mas a tua boca, a tua voz ecoando nos quatro cantos dessa igreja. É nisso que precisamos para viver, para caminhar diante da tua presença. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que todos digam amém. Poder sentar, irmãos. Esse texto é um texto muito conhecido. Você já ouviu várias vezes sobre pastores ministrando, até mesmo eu ministrando em cima de Romanos capítulo 12, versículo 1 principalmente, ou 2, ou até o 8, ou até o 10, ou seja, várias mensagens sobre esse texto. Esse versículo primeiro fala do culto racional, fala daquilo que nós devemos dar ao Senhor, nos fala sobre a reflexão de não nos compararmos, de não nos amoldarmos ao mundo, de não darmos os braços ao mundo, de não fazermos exatamente o que o mundo faz. Em outras palavras, que nós precisamos seguir não a tendências, mas seguirmos sim a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ordena, que Deus nos pede, e quando fazemos isso, nós oferecemos a Ele culto racional. Quando fazemos assim, seguimos a sua palavra, seguimos a sua vontade, aí sim nós cantamos, adoramos, engrandecemos, e o nosso culto ele passa a ser algo centrado. Sabemos o que estamos fazendo, sabemos que ele tem mudado a nossa vida, e com isso o nosso culto se torna algo direto, né? Algo sem rodeios. Nós sabemos quem somos, pecadores e tudo mais, mas nós nos prostramos diante de um Deus e oferecemos a Ele um culto racional. Isso é o versículo 1. Já o versículo 2, ao contrário, o versículo 2, ele trata sobre as nossas escolhas. O versículo 2, ele vai direto, frontalmente, àquilo que tanto nos rodeia, né? Tantas coisas que nos atraem, tantas coisas que às vezes vêm de contra a nossa vida para nos fazer tomar escolhas erradas ou fazer escolhas erradas. O versículo 2, ele trata dessa questão de viver uma vida totalmente fora da santidade, da vontade do Senhor. Ele fala desse versículo aqui, ele retrata a nossa luta diária
contra o pecado, uma luta diária contra as facilidades que vêm contra a nossa vida. Aí vem uma pergunta aos irmãos, né? Vale para mim, vale para os irmãos. Quantas vezes nós somos tentados a desistir? Eu não vou muito longe não, essa semana que se passou. Quantas vezes você foi tentado a pecar? Quantas vezes o inimigo chegou para você no teu ouvido e falou claramente ao teu ouvido, no teu coração: olha, desista de tudo. Abandone tudo. Deixa de lado esse Deus e eu tenho coisas grandiosas para te oferecer. Eu tenho coisas maravilhosas e são coisas que a tua carne quer. São coisas que a tua carne deseja. Para com esse negócio de ficar indo à igreja. Você não tem necessidade disso. Você está indo para lá para quê? O que a igreja tem a te oferecer? O que esse Deus tem a te oferecer? Para que você vai continuar essa vida que você está vivendo? Uma vida que aparentemente é santa e você nem santo você é. Quantas vezes essa semana o pecado bateu na nossa porta e pior, muitos caíram. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa luta é diária. E parece ser uma luta meio que desleal. Essa é a verdade, parece que é uma luta desleal. É muita atração. Tudo me atrai. O mundo atrai. As coisas do mundo atraem. Mas o Senhor, Ele está esperando uma outra atitude nossa, mediante a Satanás e mediante ao príncipe desse mundo. Deus não quer que a sua atitude seja a mesma que a de Adão e Eva. No primeiro momento que Satanás ele apresenta algo fabuloso, eles caem, eles se deixam levar. O que o Senhor quer de mim, de você, são atitudes como a de Jesus. Que no momento de muita angústia, Satanás se apresenta a ele, apresentando a ele coisas fabulosas, coisas tremendas, coisas que a carne quer. Coisas que nós, como homens e mulheres que aqui estão, querem e desejam. Glória, fama, dinheiro, prazeres. O que é mais forte em você? O que é mais importante para você? O que é mais importante para a tua vida? O problema, irmãos, é que pessoas estão vivendo uma vida cristã meio que desregrada. Uma vida cristã meio que infiel. Aí não tem jeito. A primeira palavrinha, sabe, é tipo, desculpa até os termos que eu vou utilizar aqui, de repente até um termo meio chulo, mas só para você entender, é tipo aquela mulher casada e o seu marido não fala uma palavra bonita para ela, não diz para ela que ela é linda, não sabe, às vezes a gente passa mais ou menos assim: ah, você não é linda, você não é isso, você não é aquilo, não faz nenhum tipo de agrado à mulher, sabe? Aí vem um homem lá de fora e vem e fala no ouvido dela: olha, você é linda, você é maravilhosa, nossa, você está bonita hoje, nossa, como você, nossa, olha, teu marido é um homem assim, olha, vou te dizer, hein, é um homem de sorte. Às vezes a gente quer ouvir palavras lindas do Senhor, palavras que nos agradam, sabe, irmãos? Às vezes, por muitas vezes essas mulheres que ouvem essas coisas, elas acabam caindo, porque os seus maridos às vezes não falam aquilo que ela quer ouvir, correto? Com Deus a gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer ouvir palavras lindas de Deus. Ah, fala o que eu quero ouvir. Porque se o Senhor não falar o que eu quero ouvir, vai ter outro que vai falar no meu ouvido. Satanás fala no ouvido, fala para o teu irmão, Satanás fala no teu ouvido. E ele fala coisas que você quer ouvir. E eu não sigo aquilo sabe, coisas que estão no meu ouvido. Eu não sigo palavras de homens, palavras de Satanás. Eu sigo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me conduz, irmãos.
Porque sempre Satanás vai querer dizer para você aquilo que você quer saber, aquilo que você deseja. Sempre. Ele nunca vai falar algo para você para te desagradar. Nunca. Ele vai querer te trazer iguarias. Ele vai querer te trazer coisas maravilhosas. O que Deus tem para te oferecer? Deus só fala para você o seguinte: olha, eu sou o teu Deus. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Tu és meu. E o que mais Ele tem para te oferecer? Vida em santidade. Que mais? Vida em santidade. Que mais? Transformação de vida. Que mais? Só isso. Salvação. Que para muitos é pouco, mas é tudo na nossa vida. O que Satanás tem? Tem carnaval. Mulherada. Prostituição. Drogas. Tudo que você, a tua carne tanto quer, Satanás tem para te oferecer. Então é meio que desleal. Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eu não vivo mais com as coisas velhas se passaram, irmãos. Irmãos, desculpa. As coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo. O problema é que as pessoas estão vivendo em dois mundos. Eu antes do carnaval, mandei o recado do Diácono Anderson. Falei: Diácono Anderson, avisa aos jovens, manda um recado para os jovens. E ele mandou, que eu vi. Diz para eles que eles fazem parte do reino de Deus. E mesmo estando em lugares onde o pecado está imperando, eles têm que ainda caminhar em santidade neste carnaval. Lembra, Diácono Anderson, a cada um deles. Diz para ele assim: você é luz, você é sal. Você não pode se misturar. Você não pode, de forma nenhuma, se deixar levar pelas palavras de Satanás. Quando eu olho esse texto de Romanos, eu olho para essa realidade desse mundo, eu percebo que é a realidade das igrejas de hoje, é a realidade do mundo de hoje. Percebemos que a nossa situação presente se assemelha a um tempo lá de Daniel. Eu percebo que não só o mundo, mas a igreja, ela está vivendo isso. Parece que eu estou pegando o tempo de Daniel e trazendo de volta aqui. Naquela época, o reino de Judá se separou do reino de Israel e foi levado cativo à Babilônia. E lá estava na Babilônia. E lá eles puderam se reproduzir, lá eles puderam viver tranquilamente. Na cabeça deles, eles eram livres, porque até adorar a Deus eles adoravam. Mas o que a Babilônia queria era que eles até podem adorar a Deus, vocês podem até louvar ao Senhor, o teu Deus aí, mas olha, deixa que a Babilônia entre dentro de você, deixa a Babilônia fazer parte da sua vida. É exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. A igreja tem deixado a Babilônia entrar. A igreja tem deixado ou tem vivido um tempo de Babilônia. A igreja tem deixado, acham que são livres e na verdade não são. Tem vivido um tempo difícil. Irmãos, como tem sido difícil ser pastor nesses últimos tempos. E olha que eu sou pastor há 10 anos somente. Mas se eu contar desde o início até agora, eu percebo que lá do início para cá muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram na vida das pessoas. As pessoas estão se moldando, estão se deixando levar pelo mundo e pelas coisas do mundo. Olha só, meu irmão, eu creio numa coisa: o Deus que eu sirvo é um Deus que não tem mudança. Fala para ele não muda de atitude. Deus não muda para poder trazer pessoas para dentro do santuário. Deus não muda a sua postura. Deus, Ele é santo, Ele requer de nós santidade. A nossa atualidade é bem semelhante ao tempo de Daniel.
Nunca se viveu um tempo com tanta liberdade para adorar a Deus. Nunca se viveu um tempo, sabe, com tanta liberdade, irmãos em Cristo. Mas essa mesma liberdade está trazendo a promiscuidade para dentro da igreja. Muitas pessoas estão vivendo a libertinagem. Muitas pessoas estão vivendo, sabe, o mundo impõe o padrão e essas pessoas estão seguindo o padrão do mundo. O mundo impõe o padrão, um padrão infrutífero, um padrão de derrotado, e muitos cristãos estão seguindo este padrão e estão achando que estão agradando a Deus. A ideia do diabo é nos paralisar. Diga para o teu irmão, a ideia de Satanás é te paralisar, a ponto de não considerar as coisas de Deus. E para isso Satanás nos dá todas as iguarias. Para isso Satanás nos dá todo o vinho que ele bebe, o vinho dele. Assim como foi feito com Daniel, sabe? Ele quer dar as iguarias, ele quer dar o melhor vinho para os jovens, quer dar o melhor vinho para os adultos, para os casados. Ele quer te dar o melhor que ele tem. E o que é melhor que ele tem? Morte. Eu vejo esse mundanismo como um câncer. Eu vejo o mundanismo, esse secularismo, sabe, como um câncer. Câncer. Quem já teve o desprazer de ter alguém perto, ou alguém da família, seja lá, o câncer é algo sorrateiro, não é? Você não vê, e quando você pensa que não, já está tomado. Quando você pensa que não, já levou, já acabou, já espalhou, já não tem mais jeito, é morte. Eu estive na Europa agora em janeiro. Irmãos, é triste você não vê uma igreja evangélica. Triste. Na verdade, você até vê igrejas fechadas, aonde os seus membros são os ratos e as baratas. Sabe por quê? Porque um dia deixou o secularismo entrar na igreja. Porque um dia deixou os manjares de Satanás entrar na igreja. Porque um dia a própria igreja, o próprio pastor, ou as próprias ovelhas começaram a beber do vinho de Satanás. E o vinho de Satanás é doce como mel. Quem já comeu uva moscatel aqui? Nunca? Aquela docinha? Docinha. É maravilhosa. Você bota na boca, não dá vontade de você não parar mais. Doce. Satanás está dando vinho moscatel para a igreja está bebendo, ao invés de entender que aquilo ali é do inferno e é amargo. Ele entra doce, mas depois ele amarga. Irmãos, a igreja está morrendo. Fala para o teu vizinho, a igreja está morrendo. Interessante que a igreja deixou de ser um lugar de refúgio para muita gente. Sabe por quê? Porque as pessoas lá de fora estão olhando para a igreja e estão percebendo que igreja é um lugar de covil, é um verdadeiro covil. É um lugar de predadores. As pessoas antigamente olhavam para a igreja e falavam assim: eu preciso ir para a igreja, porque lá dentro da igreja eu vou encontrar refúgio, eu vou encontrar paz, eu vou encontrar pessoas que lutam e vencem, pessoas que estão debaixo da graça do Senhor. E quando eu olho para a igreja, eu falo assim: gente, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou entrar na igreja? Se eles vivem a mesma vida que eu vivo, se eles fazem exatamente o que eu faço, se eles mentem como eu minto, se eles pecam como eu peco, o que eu vou fazer lá? A igreja deixou de ser sal. A igreja deixou de ser luz.
Olha para esse saleiro que está perto de você. Dá uma olhada para esse saleiro que está perto de você. Fala assim, não tem sal aí? Pergunta para ele aí. Tem luz aí? Tem? Tem mesmo? As pessoas da tua rua, olha para mim, as pessoas do teu condomínio, da tua rua, seja onde você mora, lá na faculdade que você lá estuda, as pessoas olham para você como alguém diferente. A pior coisa que existe é quando alguém chega para você e fala assim, ó, bate no teu e fala assim, ó, tu é um cristão, pô, tu é um cristão maneiro. Tu é diferente, cara. Aí tu fala assim, pô, legal, sou um cristão diferente. Tu é maneiro, você não esquenta pra nada. Em outras palavras, você senta à mesa da roda dos escarnecedores. Tu é parça, tu é maneiro, tu é gente boa. Ó, eu queria ser cristão igual a você. Maneirão, tranquilão. Ó, nada te aborrece. Eu sigo a Cristo, irmãos. E Cristo nunca falava palavras para agradar ninguém. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, cara, esse cara é diferente. Mas por quê? Porque ele tem uma luz diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente, as atitudes dele são atitudes diferentes. E aí? Para que serve o sal se não for para temperar? Fala para o teu irmão, se você não temperar, fala para ele aí, você será pisado por Satanás. Não podemos nos deixar levar pelo mundanismo, pois certamente seremos tragados pelos prazeres da carne. A nossa atualidade, irmãos, a situação é bem semelhante ao tempo de Daniel. Porque o vinho está exposto, os manjares também estão expostos. E quando lemos aqui o livro de Daniel, depois você lê, o rei Nabucodonosor ordenou que fosse dado aos jovens as iguarias. Ele ordenou que fosse dado aos jovens o melhor vinho. Ele ordenou que fosse dado o melhor para aquelas pessoas. Ele deu essa ordem. Ele fez tudo aquilo ali para que as pessoas se achegassem e adentrassem ao sistema da Babilônia. E todo dia, irmãos, todo dia o diabo expõe isso pra gente e bota na nossa cara, através da televisão, através das mídias, através do bate-papo com um ou com outro. Ele está apresentando essas iguarias para quê? Para fazer você se adequar à Babilônia. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo nos confronta aqui em Romanos capítulo 12, ele está dizendo o seguinte, meu filho, não se conforme com este século, não se conforme com o que o diabo está te oferecendo, não se conforme com isso, não vá se adequando a isso, porque a tua cidade não é aqui, o teu país não é aqui, a tua cidadania não é brasileira, você não é brasileiro, você é celestial. É impressionante, ontem à noite eu estava vendo um programa. Irmãos, a visão que eu tenho, o que parece é que as pessoas estão meio que zumbis. Sabe aqueles... Zumbi não existe, né? Não existe, tá? Mas aqueles filmes de zumbi, vamos para o filme, o zumbi. Não é assim não? Vocês queriam que eu fizesse zumbi de verdade, né? Isso aqui é sonâmbulo, né? Mas a impressão que me dá é que as pessoas estão vivendo um tempo
de zumbi. São zumbis. Aí você liga a televisão, pessoas metralhando coisa. É isso, tem que ser assim. Isso é o certo. Tudo que você aprendeu com a tua família, com os cristãos do passado, joga no lixo. Isso aqui é que é verdade. O lixo está entrando na nossa casa. O lixo da Babilônia está entrando na nossa vida. E nós estamos aplaudindo. Glória a Deus. Tem nada a ver a Babilônia. Tem nada a ver. Eu não posso me conformar. Diga para o teu vizinho: não se conforme com este século. O que Paulo está dizendo aqui: não se alimente destas iguarias. Não beba desse vinho. Não se deixe levar pelo padrão do mundo. Deixa te chamar de bocó. Deixa te chamar de mané. Deixa. Mas não coma, não beba, não se prostre. O diabo vai te levar ao pináculo e vai falar: olha o que eu tenho para te oferecer, meu filho. Eu sou teu amigo. Não acredite. Ele quer te embebedar para depois te tragar. Quantos jovens, quantos. Primeiro tem tudo, depois tem a morte. Primeiro tem o reino, aquela sensação de domínio, aquela sensação de poder. Estou apoderado, né? Estou apoderado, eu tenho tudo nas mãos. E depois vem a ceifa, depois vem a faca e a destruição total. O que Satanás quer é que você viva uma vida separada de Deus. O que ele quer é que você viva uma vida longe de Deus. O que Deus quer é que você viva longe do mundo. Pastor, mas não tem como eu viver isso. Tem. Fala pro irmão, tem. Para de gracinha. Não dê desculpa. Quem não quer fazer, dá desculpa. Fala pro irmão, se você não quer fazer, você vai dar desculpa. Quem quer fazer, faz. Quem não quer se misturar, não se mistura. Quem não quer transar, não transa com o namorado. Quem não quer roubar, não rouba. Quem não quer fazer, não faz. Todo modismo, toda a secularidade, sabe? O mundanismo, tudo isso vai passar. E nós não devemos confiar nessas coisas passageiras. O que está reservado para você é algo que não é passageiro. O teu galardão não é passageiro. O que está reservado para você é algo de Deus, preparado pela própria mão de Deus para todos aqueles que forem fiéis até a morte. Que diz a palavra do Eterno: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem o direito de não ser fiel? Não tem? Ou não tem? Tem. Você tem direito de pecar? Tem.
tem? Tem. Conforme eu falei semana passada pela manhã, você tem o direito de negar. Você tem o direito de negar, não tem? Tem. Mas aqueles que me negarem perante os homens, eu negarei perante ao Pai, diz o Senhor Jesus. É um direito que você tem. O que eu preciso fazer, meus irmãos, é não me prostrar. O que eu preciso fazer, meus irmãos, é entender que eu sou um escolhido de Deus. E os escolhidos de Deus não pecam. Os escolhidos de Deus não vão atrás das iguarias. E se for, eles ajoelham, pedem perdão, retomam a sua vida. Os escolhidos de Deus não vivem uma vida sem vergonha. Fala para o teu irmão, os escolhidos de Deus não vivem uma vida sem vergonha. Por isso que eu falei para os irmãos para ouvir a mensagem de domingo passado pela manhã. Pedro negou a Cristo. Quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes Cristo perguntou para Pedro que se Pedro o amava? 3. Pedro estava lá no dia lá na mesa do Senhor, Pedro dizendo para o Senhor, Senhor, eu vou contigo até a morte. Estou contigo, parceiro, amigo. Estou contigo e não abro. Jesus olha para ele e fala, você vai me negar 3 vezes. Eu? Vai me negar 3 vezes. Aí acabou. Pedro nega, né? Jesus morre. Tempos depois Jesus aparece aos discípulos. E Pedro, está tranquilo, está favorável, tudo bem, sou salvo em Cristo Jesus, aleluia. Tá legal. Jesus aparece para Pedro. Vem cá. Aquele momento da pescaria, né? Pedro vai lá, tal, joga a rede, não tem peixe, já vai ali, tem alguma coisa para comer? Não tem nada para comer. Então vai ali, pega um peixe ali, vem, e Pedro lá, João fala para Pedro, eu acho que é Jesus, cara. Aí Pedro vai lá, se joga ao mar, aquela coisa, ai Jesus, meu Deus, Jesus, vamos jogar ao mar, jogou o mar, foi atrás de Jesus, tal. E tá lá no bem bom, de repente Jesus, do nada, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me ama? Fala para mim. Fala a verdade. Amo, claro que eu amo, Senhor. Só que isso? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, cara, de verdade. E Pedro, diz a palavra que na terceira vez que Jesus pergunta a Pedro, Pedro baixa a cabeça, fica angustiado e chateado. Sabe por quê? Porque Pedro tinha pendências para resolver. Lá atrás, Pedro negou. Fala para o teu irmão, aquele que negar o Senhor aqui na terra, fala para ele, será negado diante de Deus. É bíblico, irmãos. Por que Jesus foi a Pedro? Por que Jesus indagou a Pedro? Para resgatar a Pedro. Porque se Pedro não entende isso, Pedro perdia a salvação dele. Pedro perderia a sua salvação. Olha para mim. Olha para mim. Quem é salvo aqui, diga glória a Deus. Mas não negue a Cristo. Não negue a Cristo. Negar a Cristo não é só de palavras, são as atitudes. As atitudes aqui, as iguarias, iguarias. Não coma, não beba, não se amolde ao mundo, não se deixe levar, não se deixe levar, por favor. Eu sei que eu sou salvo em Cristo. Sabe por quê? Porque eu estou firme na presença do Senhor. Amanhã, você sai daqui, eu vou para o mundo. Vai para o mundo, pode ir para o mundo. Morreu. Você negou a Cristo. Mas eu sou salvo.
você negou a Cristo. Se o teu pensamento é diferente disso, reveja o teu conceito. Eu creio. A igreja cristã de Nova Vida, ela crê uma vez salvo, salvo para sempre. Olha para mim. A igreja cristã de Nova Vida crê nisso. Em Cristo Jesus. Ficou claro isso? Em Cristo Jesus. Porque se você reconhece a Cristo como Senhor da sua vida, você não vai viver uma vida pecaminosa. Se você é salvo em Cristo, você não vai viver uma vida laica. Não vai. Se você morreu e fora da igreja, você não era. Guarda o que eu estou te falando. Você não era um salvo em Cristo Jesus. Saiu daqui. Saiu da presença do Senhor. Saiu daqui e vou para as iguarias do inferno, comer das iguarias do inferno e beber do cálice de Satanás. Vai eu lá, vai eu viver essa vida, vai eu. Tomo um tiro na cara, de repente larga minha mulher, vou com outra mulher para um motel dessa vida. E lá o marido vem dar um tiro na minha cara. Sou salvo. Fala, irmão, deixa de criancice, meu irmão. Fala para ele, deixa de criancice. Cresça. Apareça. Entenda. O Deus é o Deus de amor, o Deus é o Deus de salvação. É claro que é. Eu sou salvo, claro, por quê? Porque eu luto contra o pecado todo santo dia e não arredo o pé da presença do Senhor. Mas se eu sair e fizer alguma besteira e morrer, meu irmão, a minha salvação está a prêmio. Aí eu careço das misericórdias do Senhor. Se Pedro não tivesse o encontro com Cristo, com certeza Pedro perderia a sua salvação. Mas Pedro não era salvo? Não era salvo? Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Palavra de Jesus. Por isso que Jesus confrontou a Pedro 3 vezes. Posso ouvir um amém? Amém. Não podemos viver no modismo. Diz lá em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Eita, meu Jesus. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem o quê? Eternamente. Esse mundo que nós vivemos aqui nos dá todas as condições de reproduzir as nossas vidas para servir a Deus ou servir ao mundo. Eu tenho toda a condição, o Senhor me dá toda a condição de servir a Ele. Por quê, pastor? Porque Ele levou sobre si. Diga ao teu irmão, Jesus levou sobre si. Ele levou. Talvez seja até um choque para você, mas infelizmente a maioria das denominações de hoje estão entregues a domínios das trevas. A maioria. São poucas igrejas que pregam a Bíblia. E muitas igrejas que hoje deixaram de ser igrejas para serem sinagogas de Satanás. São muitos, não são poucos. E isso eu falo isso baseado nos frutos. A gente conhece a igreja ou conhece a árvore pelo seu fruto. E pelo fruto nós vemos muitas anomalias cristãs.
Muitas anomalias. Pelos frutos nós vemos pessoas, sabe, que estão doentes. Pessoas machucadas. A igreja do Brasil hoje, apesar de estar cheia de gente, está vazia de Deus. Tira a igreja agora. Vamos falar de templo, que somos nós. Templo de habitação. Estão cheias de achismos. Sabe? A igreja está cheia de achismo. Eu, templo, estou cheio de achismo. Eu, templo, estou cheio de coisas do mundo na minha cabeça e estou vazio de Deus. E aí, meu irmão? Aí fica difícil. Aí fica muito complicado. Nós não conseguimos mais impactar as pessoas com o evangelho. As pessoas estão cansadas de tanta mentira. As pessoas estão muito cansadas de disse-me-disse. Sabe o que o mundo precisa, irmãos? Olha para mim, do evangelho de salvação. O que o mundo precisa é o evangelho da salvação. A igreja ou o mundo não está preocupado em dicotomia, tricotomia. A igreja não está preocupada. O mundo não está preocupado nisso. Não está. O mundo não está preocupado o tipo de plano, pensamento que você tem. Não. O mundo não quer saber o teu pensamento. Diga para o teu irmão, o mundo não quer saber o teu pensamento. Fala para ele. Não quer. O mundo quer saber o que Deus quer. O mundo quer ouvir salvação. O mundo quer ouvir transformação. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão morrendo. E nós estamos muito preocupados com coisinhas. Pelo amor de Deus, vamos nos preocupar com almas. Almas. Isso é importante para Deus. Deus não vai querer saber, porque ele, o que você achava? Fala para mim, aleluia, eu sou Deus Todo-Poderoso, fala para mim, do que você pensava sobre a salvação? Ou do que você, é dicotomia ou tricotomia? Fala para mim, que isso? Para com isso, deixa disso. Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano já? Olha para mim, quantas almas você ganhou para Cristo? Isso é importante. Quantas vezes com seu testemunho pessoas foram alcançadas para o reino de Deus? Isso é importante. O que não é importante, fica para você. Diga para o teu irmão, o que não é importante, fica para você. Fala igual o pastor Clóvis agora. Amém ou não amém? Amém. Perceba que ao pregar, os pastores, eles estão muito preocupados em ocupar lugares na terra, nos bancos. Eu estou preocupado em ocupar lugar nos céus. No que você está preocupado? No que nós estamos preocupados? A vida, meu irmão, ela passa rápido. A minha vida, ela passa como um vapor, diz a palavra de Deus. E tudo que eu faço, eu não posso igualar ao mundo. Eu não posso dar o meu louvor a Deus, sabe? Eu não posso me conformar, sabe? Você olha para a igreja, você olha para o louvor da igreja. Quando eu falo louvor, não estou falando da nossa igreja em si, mas falo o louvor que se toca hoje por aí. Estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que agradar a Deus. Não é?
Teve uma vez que alguém falou assim: pastor, por que você não traz um cantor aqui na igreja? Nunca darei o seu dízimo na mão de predadores. Nunca. Agora, esses dias, alguém falou para mim assim: pastor, tem um grupo que quer ir lá. Falei: sério? Sério? Eles querem ir lá no Chavante. Opa, beleza. E aí? Perguntou logo: e aí, né? E aí? Não, eles falaram que não cobram nada. Beleza. Faz o seguinte, manda separar tantos CDs lá que eu vou abençoar. Olha a diferença. Sabe quem é o grupo? Sarando a Terra Ferida. Que legal, né? Eu conheço o baixista. E a esposa do baixista, muito amiga da minha esposa. Querem vir. Não compram nada. Isso sim é de Deus. Eu não estou me igualando ao mundo. Eu não vou me igualar ao mundo. Eu tenho uma vez 10 mil. Peraí, que? Repete, 10 reais? 10 mil reais para eu ir lá. Para cantar 2 canções. Fica com as suas canções. O Alexson canta 5 e é de graça. Sabe o que vem na minha cabeça? É sério, irmão. Sabe o que vem na minha cabeça? É sério. Olha o que eu vou falar. É muito sério que eu vou falar para os irmãos aqui. Todo o valor que os irmãos entregam aqui na frente, tudo isso é colocado na casa do Senhor. Não tenha dúvida disso. Eu sei que algumas pessoas, pastor, foi para a Europa, aleluia. Meu irmão, foi com o meu dinheiro. Tá? Eu trabalho. Fala para o irmão: pastor trabalha. Trabalho muito. Sai cedo, chego tarde, altas horas. Trabalho para isso. Mas sabe o que eu penso quando alguém fala assim, pastor tal, cobrando 5 mil para vinha? Sabe o que eu penso? Você acha que eu vou dar o dízimo da Daniele para ele? Você acha que eu vou dar o dízimo do Ari para ele? O salário mínimo, o homem batalha, o homem está ali e tal, ou quando trabalhava, agora está aposentado. Um salário mínimo vem aqui, entrega, sabe? Não estou falando de valor aqui, não. Aqui eu não estou falando de questão de valores, não, pelo amor de Deus. Mas, sabe, com dificuldade, já ganha o salário, já tira os 10% que é do Senhor, entrega na mão do pastor, e o pastor pega esse dinheiro e vai investir. Não, porque isso enche igreja. Eu não estou preocupado em encher igreja. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Não é a minha preocupação encher banco. Eu quero encher o reino dos céus. É isso que é a nossa preocupação, irmãos. A preocupação tem que ser essa. Diz a palavra de Deus em Mateus 6:24: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a 2 deuses e as riquezas. O problema hoje é esse: as pessoas querem dinheiro, querem poder, querem apoderamento. Eu quero poder. E as igrejas estão se perdendo. Hoje se vê um evangelho de cócegas. Faz-me rir, que eu te faço rir, pastor. Tem esse ditado? Faz-me rir que eu te faço rir, não tem? Faz-me rir, pastor, que eu te faço rir, pastor. Vai! Me faz uma cosquinha que eu te dou o dízimo. Me dá um cargo que eu te dou o dízimo. Faça isso, pastor. Essas pessoas servem a dinheiro. E com isso servem ao Deus dessa terra. Te dou tudo, diz Satanás a Jesus. Te dou tudo. Tem uma canção de uma menina que se renderam a dó ré mi. Não tem um lance assim? Deus, não abro mão do meu chamado em ti. Me ajuda aí, gente. Não abro mão dos meus valores.
Ó, não permitas que façam de mim, ó, um mercenário cantando louvores, pois todos dizem que é adoração, mas sua glória não dão a ti. Restaura. Falar com eles, Deus, pois vão te escutar. Eu não sei mais cantar e eu paro por aqui. Mercenários, 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 mercenários. Eu não vou te enganar. Quando vem pastor aqui que eu convido, às vezes o cara vem lá de Copacabana, vem lá de Campo Grande, Japeri. Você acha que eu não dou oferta para ele? Não, eu dou. Eu dou o combustível dele. Pastor, abençoar. Não, pelo amor de Deus. Pastor, se o senhor não aceitar, eu vou me sentir ofendido. Que isso? Não precisa? Precisa. Bota o combustível no teu carro. Você veio aqui, você deixou a sua igreja, você veio nos abençoar e nos abençoa. Toma aqui. Até o bispo Walter, quando esteve aqui, nós abençoamos. Os bispos que vieram, abençoamos. Mas não vem pedir dinheiro não, meu irmão. Porque tem uma lacraia dentro do bolso da igreja. Oh, meu Deus! Nós precisamos ser a voz que clama no deserto, meu irmão. Cadê o João Batista da Igreja Nova Vida de Chavante? Cadê? Aquele homem estranho. Cadê? Cristão é estranho, meu irmão. Às vezes tu encontra uns cristãos assim bem interessantes, né? Mas são homens de Deus, gente. Olha, eu conheço muita gente que são homens de Deus. Estou falando sério. Eu só não gosto de meninice. Meninice não. Não vem com o papo de Miriam dançou, que tu vai cair na minha presença, eu vou dar um chute em você ainda. Não vem com esse papo. Mas tem muita gente, sabe? Cadê os homens diferentes? Cadê João Batista, que se vestia de pele de animais? Cadê? Comia mel silvestre? Cadê aquele homem que ficava lá no deserto? E pensa você que ele pregava apenas para as areias do deserto? De gente que procurava, sabe por quê? Você pode ser estranho, mas o que sai da tua boca é como mel. Você pode até ser estranho, mas quando a pessoa olhar para você, fala, esse cara é estranho, mas tem alguma coisa dele diferente. Não é que você é estranho, você é diferente. João Batista poderia, viver uma vida tranquilinha. Era da linhagem sacerdotal, poderia rever ou querer os seus direitos como sacerdote e tal. Ele escolheu viver no deserto. Ele escolheu viver comendo mel. Aí eu pergunto aos irmãos, que tipo de vida você vai querer para viver diante de Deus? Que tipo de cristão você quer ser? Hein? Camaleão? Igual? Não tem jeito, você acaba vendo coisas no Face, você fica apavorado. E eu vi uma irmã do lado de uma outra irmã. Essa outra irmã estava mais na carnalidade. Já estava toda purpurinada. Essa outra, apenas no meio da situação, mas com uma fita. Aí eu meio carnaval aqui. Sou meio carnaval. Eu sou meio. Tô aqui, mas sou cristão. Mas sou cristão, aleluia.
Sou cristão. Sou cristão. Aleluia, a palavra de Deus. Aleluia. Posso viver. Loucura. Não se conforme. Metanoia, mudança de pensamento. Mude o teu pensamento. Seja um cristão genuíno como Daniel foi, que não se prostrou e não comeu das iguarias. Amém. Diga para o teu irmão, fala para ele, para de bobice. O que vale a pena são almas. Fala para ele, é isso que Deus vai te cobrar. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom.